Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias, mais um episódio que eu estou recebendo aqui uma fera do mercado de tecnologia. Hoje eu estou recebendo o Frank Koja, que é o CEO da Kyndryl. Ele vai contar um pouco para nós a história da Kyndryl, que recentemente completou 1 ano de vida. Ele vai contar para a gente um pouco da trajetória dele. Vai ser um episódio recheado de dicas, de insights. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão aprender muito com esse cara que eu quis muito que tivesse aqui com a gente. E chegou o dia da gente receber o Frank aqui no Experiências Extraordinárias. Frank, eu sempre falo isso, o pessoal já está enjoado de me ouvir falar, mas eu agradeço muito você ter vindo. A agenda de vocês é sempre uma loucura, então você poder achar um tempo para vir aqui, se dedicar e doar um pouco do teu conhecimento para o nosso projeto é uma honra para nós. Muito obrigado. E melhor do que eu falar de você é você falar de você. Quem é você, cara? Pô, primeiro eu que tenho que agradecer. Assim, eu estou super feliz de forma genuína de estar aqui. Que bom, cara. Acho que esse tipo de projeto é um exemplo, né, que devia se propagar pelo país inteiro, porque eu acho que a gente contribuir com aquilo que a gente sabe, que a gente tem, e dar o nosso tempo, eu acho que é precioso, né? Todo mundo tem tanta falta de tempo, pois é, mas no fundo desperdiça tanto tempo por pois coisa que não é tão legal, né? Então eu acho que a gente tem que usar para contribuir. Muito bom. Então eu sou o Frank, sou casado, tenho 3 filhos, tenho um neto. Hoje eu estou presidente da Kyndryl. Eu sempre falo estou, porque eu sou pai, né? E eu brinco sempre assim, eu tenho que lutar pelo meu casamento todo dia, porque eu estou o marido, né? Então eu tenho que lutar. Muito boa essa, meus filhos não, eles têm um problema, eu sou pai deles, eles gostando ou não, eu sou pai deles. Essa é muito boa, cara. Eu acho que a variável de estar, ela sempre te traz desafio, né? Então eu estou na Kyndryl, e como a gente comentou agora há pouco, a minha trajetória profissional é enorme, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. E aí me perguntavam, o que você faz, né? O que você fazia com 15 anos de idade? E eu recebi uma galera, quando eu estava na IBM lá em Hortolândia, da periferia de Campinas, e me perguntaram, mas o que você fazia com 15 anos? Aí eu olhei pra galera e falei assim, como é que eu vou explicar o que era um office boy? Aí eu falei assim, eu era o WhatsApp físico. A mensagem era uma carta e eu levava a carta. Memorando, né? Memorando. Então foi muito legal, uma trajetória que me colocou desde os 15 anos de idade trabalhando, ou seja, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. E por muitas vezes, né, algumas pessoas me perguntam, mas você perdeu muita coisa? Eu falei assim, cara, na vida cada escolha é uma renúncia. De fato você perdeu, eu perdi formatura, algumas coisas que quem estudava de dia tinha. Mas ao mesmo tempo eu ganhei muita experiência, porque você vive de uma forma diferente, né? E isso eu acho que é o alicerce da construção de uma carreira. Né? Então muita gente que trabalha o dia inteiro, estuda à noite, fala assim, eu tô atrás. Não é bem assim. Quando você encara do lado positivo de você ter essa trajetória. Porque eu tinha uma experiência dupla todos os dias, né? E quem estudava tinha uma experiência exclusiva e única de estudar. Quem estudava de dia só estudava. Só estudava. E eu convivia com um monte de gente. Tem tudo ao lado bom, o lado ruim. Eu tento sempre usar o lado bom. Sempre o que é melhor eu estar fazendo o que eu estou fazendo, né? Até porque as escolhas têm que ser assim. O que está legal para eu fazer, o que é legal. Então comecei muito cedo, com 15 anos, sou casado, tenho 3 filhos e vamos que vamos. Obrigado por essa oportunidade. Excelente, cara. Me conta um pouco, para a gente começar, da Kyndryl. Né? Da onde saiu a Kyndryl, a ideia de fundar a Kyndryl, né? Como é que é a Kyndryl? O que vocês fazem lá para o pessoal poder conhecer um pouco? Eu sei que você trabalhou 20 e poucos anos na IBM. Na IBM todo mundo conhece. Quem é a Kyndryl? Fundamentalmente, para a gente falar quem é a Kyndryl, a gente tem que resgatar uma história importante que é a IBM. Né? A IBM na década de 90, ela estava com bastante dificuldade. E na época, se a gente fizer uma retrospectiva, era muito comum as grandes empresas, né, que estavam com dificuldades, pelo momento, pelo mercado, criar joint ventures, que é juntar 2 empresas e criar uma empresa nichada. E a IBM tinha um caminho muito próximo disso. Quando ela veio um novo CEO, que veio da Nabisco, que é o Lou Gerstner, ele tomou a decisão e falou, não, eu não vou abrir, eu vou integrar. E ele cria uma área de serviços, né, para ser exatamente a intersecção entre as áreas de produto. Lembrando, a IBM é uma empresa de tecnologia, né, investe em tecnologia pesada, com patentes e patentes, e assim ele cria essa área de serviços. O que acontece de 90 para cá?
essa área cresceu muito, porque o mundo virou as a service, né? Então, a demanda por serviço, que eu tenho convicção que lá atrás nem se imaginava a proporção que ia tomar serviços, veio crescendo, 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 e chega um momento que ela começa a ficar tão grande quanto a IBM, né? E você gerenciar uma empresa de tecnologia que investe em patente, em pesquisa, e uma empresa de serviços de gente é diferente. Então, na minha opinião pessoal, daí se surge o efeito do spin-off, que é a separação da Kyndryl se separar da IBM. Então, voltando à tua pergunta, a gente, em outubro de 2020, num anúncio de trimestre global da IBM, ele anuncia que a nossa área vai ser spin-offada, vamos falar assim. Vai ser separada. Né? E quem era essa área? Essa área é a área responsável por toda a parte de serviços de gerenciamento multi-cloud. Então, diversos clientes, né? Nós gerenciamos toda a TI, toda a tecnologia, a gente faz toda a parte de operação, de processo, tudo é a Kyndryl que faz. Então, quando a gente separa, em outubro de 20, veio a primeira responsabilidade, né? A gente deixa de estar na IBM, mas a gente tem 150, 170 clientes que dependem de nós todos os dias para funcionar. Né? E aí entra um lance legal, que assim, o que a Kyndryl tem hoje? A IBM tem vários produtos, a IBM tem muita tecnologia, tem plataforma, nós temos pessoas. Né? Então, o trabalho da Kyndryl que é para essa galera prestar atenção, é a gente aprender. Né? A gente criar conteúdo. Porque a gente brinca, e até um amigo meu fala, que a gente vale o que a gente sabe. Né? E no caso de uma empresa de serviços, o fundamental é o que o nosso time consegue conhecer, saber, certificar, que a gente seja relevante no mercado. Se a gente não conhece, a gente é irrelevante. Se a gente conhece muito, a gente se torna relevante. E o cliente tem essa percepção. Mas para isso você tem que cuidar das pessoas. Né? Uma empresa de serviço, você tem que cuidar das essencialmente pessoas, né? Só pessoas, né? E nós fazemos parte dela, né? E aí eu acho que o trabalho de engajamento é fundamental. Né? Então a Kyndryl surge num momento inesperado, um anúncio, ninguém imaginava que isso ia acontecer. E aí existe aquele momento da notícia. E a partir daí você tem que tentar desenvolver estratégias, né, de como engajar, de como criar as pessoas. Mas a Kyndryl é essa empresa de tecnologia, de serviços 100% humana. E como é que foi em 2020, né, foi anunciado a criação da Kyndryl, o spin-off. E como é que você se torna o presidente, o CEO da Kyndryl aqui no Brasil? Como é que passa esse processo? Como é que você chega até aí? Eu acho que antes disso, né, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do que foi esse anúncio. Vamos relembrar todo mundo aqui que em outubro de 2020 todo mundo estava em casa. Exatamente o que eu ia falar. Todo mundo trabalha, pandemia brava, né? Todo mundo com medo, telefone, call o tempo inteiro, e a gente recebe essa notícia. Eu estava de férias naquela semana, e toda vez que eu entro de férias eu fico assustado, sempre vem uma notícia. Dessa de outubro de 2020 foi essa. Eu lembro que quando eu acordei com o telefone bombando, e era o anúncio, né, o pós-anúncio. Eu me preocupei em falar com toda a nossa liderança da área. Você já liderava a área de serviços? Eu era o vice-presidente da área de serviços, né? E eu peguei todo o nosso core time e falei, vamos ligar para as pessoas, vamos começar a tentar entender e trabalhar os sentimentos aqui para a gente entender o que está acontecendo. Isso foi feito durante um tempo, uns 15, 20 dias, a gente falando com pessoas. Deve ter sido uma tarefa árdua, porque tinha mais um monte de coisa acontecendo. Muitas coisas acontecendo, muitas pessoas envolvidas, né? E aí entra um primeiro fator. A gente sofreu spin-off, então, assim, não estávamos, entre aspas, na IBM, mas essa empresa não existia. Não tinha um líder global, não tinha um nome, não tinha uma marca, uma estratégia, não tinha nada. Ou seja, estava em construção mesmo ali. E o que a gente pensa assim, é uma startup cheia de gente, né? E aí, naquele momento, a gente começou a criar mesa redonda, bate-bola, conversa comigo, vem que eu te escuto, tudo que você possa imaginar. Só que a gente não tinha resposta. Me perguntava perguntava um monte de coisa, eu não sei te responder, mas me dá um abraço aqui, tamo junto. Vamos lá, nós vamos fazer isso acontecer. Isso durou uns 2 meses, até que quando chega em dezembro, eu me lembro dessa cena como nunca. Eu vou usar uma frase do meu amigo Tony, que eu falei assim, cara, eu preciso ocupar e não preocupar as pessoas, né? E como é que eu ocupo elas para que elas se engajem nesse projeto, que não era Kyndryl, não, era um nickname, era Nilco. Assim, que a Nilco seja nossa. A gente não tem diretriz, vai demorar para ter um líder, vai demorar para essa coisa acontecer, mas o que a gente pode fazer aqui no Brasil, independente da posição que a gente vai ter nessa empresa? Afinal de contas, a vida estava rodando aí, né, cara? Trabalhando, a gente se dedicando, e aí veio uma ideia.
Eu andando em casa assim, pensei, falei, pô, vou dar um desafio para o time de liderança, criar um SWOT análise, né? Para quem não sabe o que é SWOT análise, você vê fortalezas, fraquezas, ameaças que uma empresa pode ter no mercado. Aí eu estimulei, falei assim, ó, galera, vamos criar esse SWOT análises, pensando que nós somos a Nilco do Brasil, já não estamos mais a IBM. Não estamos mais, vamos fingir que não tem mais nada a ver com a IBM. E o que é essa empresa, o que ela representa no mercado? E aí o time trabalhou e fez um trabalho brilhante, né? Até sacaneei a galera, vocês compraram esse negócio aí, né? Pô, ficou muito bom. E aí eles mostraram o SWOT análise e a gente começa a ver que tinha várias áreas de ação para tomar. E criar circunstâncias que nós não tínhamos, né? Então, várias áreas ali que a gente estava dentro da IBM, a gente não estaria mais, tinha que trazer, recriar essa área, ou recriar algumas alianças, parcerias. E nessa hora eu acho que aconteceu, assim, a gente foi iluminado em pensar, vamos criar 10 squads. Squad de comunicação, de cultura, de competitividade, várias... Com base no que vocês viram no SWOT análise, você criou os grupos para poder trabalhar. Criação de skill. Então, aí formamos 10 squads. Naturalmente, as pessoas já vão se auto-intitulando. Vou trabalhar nesse squad, a liderança olhando. Aí a gente teve a seguinte ideia. Vamos abrir para todo mundo. Todos os colaboradores podem participar. Todos. Qualquer um. O cara fala assim, eu quero participar da squad de comunicação, ele pode ser analista, fazer backup lá em Hortolândia, ele vai participar e vai dar o skill dele em comunicação. E a gente abriu, 60 pessoas entraram no primeiro momento, a gente acabou com 900 mais ou menos. Caramba! Criando a cultura da empresa. Então durante 4 meses, de forma árdua, essa galera trabalhava o seu dia, fazia... Entregava o que tinha que entregar e se dedicava às squads e começaram a criar várias ondas, né, que a gente tinha que ter na percepção deles para que a Nilco, que depois virou a Kyndryl, tivesse sucesso no país. Então, por exemplo, a gente certificou 2.000 certificações no primeiro ano. Foi o time de skill que trabalhou isso. A gente trabalhou na cultura, né? Como é que a gente podia criar a cultura da Kyndryl, uma empresa de serviços, né? Que é diferente da IBM, uma empresa de tecnologia. De tecnologia, de produto, né? De produto. A cultura é diferente, a batida é diferente, né? O nosso engajamento, a nossa comunicação. Como a gente se comunica com o nosso cliente através de ser uma relação humana. E começa todo esse mantra, né? Que a gente chama uma empresa de pessoas que tem que ser humana e tem que ser relevante. E isso foi a criação dela logo no começo. Para aí depois a gente recebe o líder, que vem com a estratégia, que traz o nome. E aí o que eu falo muito para o time é: o nosso DNA foi formado. Né? A gente já tem o nosso DNA. O alicerce foi nosso ali, engajamento, né? a nossa pegada, né? De trabalhar junto. Então, e várias coisas aconteceram por esse DNA. Ou seja, a gente teve... Todos os clientes vieram com a gente, nós mantemos o nível de serviço. Ou seja, foi uma transição que pouco se percebeu pela perspectiva técnica operacional. E isso é o engajamento de tanta gente aí que acreditou que montar a empresa era a melhor coisa do mundo. E eu digo, para aqueles que acreditaram e trabalharam, né, a nossa experiência ninguém tira. Esse é um conteúdo, essa é a experiência de criar, de pensar, de ser plural, né, de pensar em diversidade, de pensar assim, qualquer pessoa... vem aqui e vai trabalhar na squad, porque a diversidade que faz a diferença é o olhar diferente que pode dar aquele pulo que você fala assim, era isso que eu queria para poder matar esse assunto. Vocês passaram os cases de MBA, de pós-graduação, vocês passaram no dia a dia. Ou seja, vocês criaram um case, na verdade. Né? Vocês... provavelmente no futuro vão ser estudados, vão ser, como é que foi essa criação dessa empresa? Isso, imagino, né, ouvindo você falar e com tanta paixão, né, o quanto isso deva ter sido satisfatório do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de ver as pessoas se engajando. Comecei com 60, 90 pessoas, acabei com 900 pessoas, as pessoas se conectando porque queriam. Isso deve ter sido um negócio fantástico, né, Frank? Eu acho que valoriza alguns pilares básicos da vida, né? Entre eles a dedicação às pessoas. Né? Porque por muitas vezes a gente não tem tempo, né? Você está ocupado, aí você recebe uma mensagem, você não consegue retornar, e você vai preterindo algumas relações, mas no fundo são elas que vão criar o alicerce do seu futuro, do seu sucesso ou do seu fracasso. E aqui na Kyndryl, o que a gente percebeu desde o começo foi, se a gente tiver todas as pessoas ocupadas no intuito de criar juntos a empresa, como se todos fôssemos donos dela,
a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar entregando e a gente vai continuar construindo. Então a gente vai fazer um trabalho triplo, que dá um esforço triplo físico, mas emocionalmente é único. É muito satisfatório, né? E aí quando começa a percorrer o tempo e você começa a ver o que estava acontecendo, né, o resultado desse engajamento, então assim, cara, fizemos certo. Né? E eu acho que, eu falo para as pessoas que a gente tem alguns divisores de água na carreira, né? Esse foi um gigante. Imagina, um gigante, porque assim... Para todo mundo que estava ali, tá ali, né? E pensa uma coisa, né? A gente está dentro da empresa, mentira, a gente estava dentro de casa, por telefone, por videoconferência, fazendo o carve-out de contabilidade, de contas a receber, de todo o processo de uma empresa, de uma área gigante, dentro de uma empresa gigantesca, né? Então um trabalho gigante ali, mais preocupado com as pessoas. Todo mundo se dedicou a esse engajamento das pessoas, então funcionou. Porque todo mundo deu aquela milha a mais, né? O extra mile ali. Deu a milha a mais, fez acontecer. Então eu acho que foi um caso assim que... E Frank, me conta uma coisa. Quando que vem a liderança? Quando que vem o nome? Quando que, depois desse trabalho, como é que vocês juntaram esse trabalho com o que estou imaginando aqui, supondo que tenha vindo de diretriz global, né? E quando você é nomeado o líder? Então, a gente passa o final do ano no SWOT Analysis, né? Começa em janeiro, e aí começam os anúncios. Aí, depois de um tempo, vai ser o chairman da companhia, a maior executiva de marketing da companhia, o presidente da companhia. Aí começam a surgir os anúncios, né? Começa a se formar o corpo diretivo da empresa globalmente. E vem o nome. Isso demorou o semestre inteiro. Parece muito pouco, mas para quem está trabalhando ali é muito tempo. Muita né? coisa, Você cara. de outubro até julho, mais ou menos, é que demorou esses meses para se formatar. E a gente teve esse benefício do engajamento que minimizou esse impacto. Sim. Né? Foi muito legal isso. E quem era o que na empresa? O tempo inteiro a gente disse para nós mesmos, especialmente o leadership team, que a gente não ia se preocupar com isso. Isso seria irrelevante. Então eu seria o presidente? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Porque outras estruturas existiam e iam deixar de existir. Né? Por exemplo, tinha uma esfera Latinoamérica. A Kyndryl não tem Latinoamérica. Ela está direto em global. Então existiam executivos que estavam ali, todos com capacidade para ser o presidente da Kyndryl do Brasil. Mas a gente aqui no Brasil se juntou e disse, isso não é relevante. O relevante é engajar as pessoas e construir o DNA. Isso é sensacional, cara. Construir o DNA. O que vai acontecer lá na frente, vai acontecer. Vamos esperar para ver. E eu sempre brinco, essa decisão é minha? Não. Então deixa quem tem que decidir, rolar, né? Eu vou fazer o que eu posso fazer. Né? E a minha questão moral era, eu tenho que estar com as pessoas, independente do que vai acontecer. E em julho, foi umas férias bacanas. Tava de férias. De novo de férias. Sempre aquela semaninha que você tira com os filhos, né? Aí teve um call, eu tive que entrar e anunciaram que eu seria o líder da Kyndryl no Brasil. Então, e foi meio surpresa? Assim, ou você teve algumas conversas antes? Não, assim, não tinha nada concreto. Né? É verdade que uns 3, 4 dias antes eu pensei que isso podia acontecer. Mas eu não sou ansioso. Então eu esperei ser anunciado e foi legal. Assim, eu estou líder de uma empresa que eu estou desde o começo, que ajudei a construir, então foi legal. E aí foi legal porque a gente teve um time ali, o time todo se manteve em posições que se julgava importantes e relevantes para aquela posição, né? O que a gente está fazendo. Muito legal. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço às vezes para os executivos, porque eu quero mostrar um pouco do lado humano e talvez um pouco da vulnerabilidade que todo mundo tem. Você teve medo? Quando você foi, quando você foi nomeado, né? Eu sei que você fez já um trabalho engajado com as pessoas, então assim, o alicerce já estava formado, mas quando chega a notícia, né, chega o desafio, os números devem ter chegado, né, enfim, para onde vai, quais são as diretrizes e tal. É uma coisa que gera medo no executivo sênior como você? Você teve essa sensação? Qual foi a sensação que você teve? Eu vou ser absolutamente verdadeiro. Eu não tive nenhum medo. A minha sensação foi ótima, de um dever cumprido. Né? Eu falei, eu estou o líder da empresa, que bom que eu estou aqui, que bom que sou eu e que bom que eu vou continuar. Cuidando das pessoas. Porque o fato relevante ali é o seguinte, esse medo, essa insegurança, essa vulnerabilidade, ela veio no anúncio do spin-off.
Ou seja, a gente estava muito maduro com relação a isso. Demorou o quê? Quase um ano, vai? Foi 8 meses? 8 meses, 10 meses, né? Então nós ficamos 10 meses, ou 9 meses, trabalhando num projeto. E que se dane qual vai ser a... E no começo dele, trabalhando solo, ou seja, só estava a gente, só os brasileiros aqui trabalhando e construindo a empresa. Então era meio natural que as lideranças surgissem dali, né? Se eu fosse o presidente, ou se eu estivesse como vice-presidente, a gente estaria encaixado no contexto. Então eu não tive medo nesse momento. Entendi. O meu prazer foi assim, cara, eu vou continuar com essas pessoas construindo essa empresa, né? Até que em uma hora a gente vai falar assim, não, essa empresa está rodando, está funcionando, está legal, e aí você pode falar assim, pô, quero fazer outra coisa ou não. Né? Mas naquele momento, não, eu queria muito estar ali. Essa era a minha angústia, de eu não ser escolhido para liderar a empresa e, sobretudo, as pessoas que estavam comigo. Isso foi o que me deixou muito feliz, né? Porque você fala assim, puta, hoje eu vou beber, vou tomar uma, vou continuar com essa galera. Eu fiquei feliz, não sei se eles ficaram, né? Provavelmente sim, cara, provavelmente sim. E eu vou te falar por quê. Eu já escutei muitas pessoas falarem muito bem de você. Pessoas lá da tua empresa que falaram muito bem do teu estilo de liderança, falaram muito bem de você como ser humano, como pessoa, né? Porque às vezes tem essa coisa do executivo, que é um personagem, às vezes, e tudo bem para quem é assim, e às vezes tem a pessoa, né? E eu já tinha ouvido falar muito bem de você, então acho que... Você paguei chopp pra essa galera toda. Não sei o que você fez, mas a galera fala muito bem de você, cara. Você tá, assim, olha... Cara, eu fico feliz super cotado lá. Porque a gente tem desafios, né? E você é do mundo corporativo, sabe que nem sempre você atinge metas, sempre você consegue atingir os seus medidores, as suas métricas. Mas eu acho que o antes, durante e depois de todo o processo de trabalho, a relação humana ela tem que prevalecer. E depois você escuta alguém e fala, pô, foi legal trabalhar, apesar do desafio. Isso para mim tem um valor, porque é a gente superar as crises, superar os dramas, né? Mas tratando as pessoas como pessoas. Isso é o seu legado, né? Um dos, né? Eu acho que um dos maiores legados é a sua relação com as pessoas, né? Porque depois que você morrer, você não leva nada, né? Não leva nada. Mas você fica na mente das pessoas imagina como quantas exemplo. pessoas daqui a alguns anos vão olhar e falar, cara... Vão te encontrar, vão falar, putz, foi legal, né? Às vezes isso acontece comigo, eu fico tão lisonjeado, né? De uma pessoa virar e falar, pô, lá atrás... Eu fui almoçar com um amigo meu essa semana, o Augusto, e ele virou para mim e falou, cara, lá em 2009, eu nem lembrava disso, você me falou uma coisa assim, 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 cara, isso mudou minha carreira, isso... Eu falei, caceta, eu nem imaginava isso. Mas eu fiquei orgulhoso, porque eu falei, pô, eu atuei de forma positiva na vida profissional de uma pessoa. Isso eu acho que é o que a gente leva, né, dessa carreira. Eu passei por isso ontem. Eu almoçando com um amigo também, que a gente trabalhou na época que eu fiquei no Sul. E teve um projeto lindo que a gente fez lá, e ele foi assim, o protagonista de muitas coisas. E eu dei um presente para ele na época, pessoal, fui lá, comprei, dei um presente. E ontem a gente teve um almoço, né? E ele está buscando outras oportunidades. E ele tirou o presente e falou assim: ó, isso aqui é um símbolo da nossa amizade, do que você. Nossa, aí eu falei, pô, para com esse negócio, você quer me fazer chorar no meio do restaurante. Pô, mas merecia, cara. Não, meu, aí, pô, cara, não para com isso. Mas assim, daí esse reconhecimento é muito bom. Mas eu acho que a gente olha as pessoas reconhecendo, e eu falo muito para os meus filhos, para os meus amigos, que eu tenho muita gratidão. E eu não tenho nenhuma vergonha de ligar para alguns ex-chefes, ex-colegas de trabalho e amigos e falar assim, cara, você lembra que aconteceu um fato aquele dia que você me ajudou? Puta, eu tenho muita gratidão por você ter me ajudado. Eu acho que isso gera uma corrente do bem. Né? A gratidão pelo outro. Então você pega assim, um monte de jovem que está assistindo aí a gente agora. Alguém está ajudando ele hoje. Quando ele estiver bem daqui 10 anos, ele tem que ter gratidão por aquela pessoa. Porque ele vai gerar nele e nos que estão do lado essa corrente, tipo, vamos se ajudar, vamos ter gratidão. Essa corrente do bem, né? E ir pra frente, né? Então, e que só traz coisa boa, né? Porque o egoísmo, o individualismo tá fora de moda, cara. Isso, cara, no fundo, a gente joga em time. Que mensagem legal essa, a gente joga em time, né? E assim, e no fundo você tá ajudando as pessoas tendo esse podcast, você tá se ajudando também. Né? Sem dúvida. E essa troca é o que vale. Dúvida. Eu acho que ter essa relação, sobretudo humana, eu acho que ela faz muita diferença. E eu acredito na simplicidade, na honestidade, na humildade e na relação humana genuína. Né? Então é isso que eu acredito. E é o que eu pratico todos os dias. Você pode ter ou não bons dias, né? Mas depende da gente também se o dia ser
muito bom ou ruim. Né? Então, de vez em quando é para ser ruim, tenta levar ele para bom. Né? Já exatamente. Tira do ruim, né? Tira do ruim. Eu acho que isso que vale. Que legal, cara. Quando uma pessoa vai trabalhar na Kyndryl, você vai contratar uma pessoa, o que você busca numa pessoa? Não precisa me contar os segredos ali. Não tem segredo nenhum. O que você busca numa pessoa quando você vai contratar, ou seja, para o seu time, ou quando você entrevista para contratar na Kyndryl? O que são os pontos, ou o ponto que você busca nas pessoas que trabalham com você? Eu vou te dar um exemplo verdadeiro que aconteceu. E foi em Curitiba, quando eu estava lá na época do Sul. Eu gosto muito de liderança democrática, né? Tem horas que a democracia tem que acabar, alguém tem que tomar uma decisão. Sim. Na maior parte das decisões ela é democrática, né? Você tem o engajamento de todo mundo, aquele projeto não é seu, é nosso, né? E o sucesso dele é maior. Eu comparo a liderança democrática com diversidade. Né? Diversidade é, por exemplo, você olhar para esse objeto com pessoas que viveram coisas muito diferentes, cada um olha pela sua perspectiva, sua chance de sucesso é 90%. Se todo mundo é igual, é 50%. Né? E o processo democrático é esse. Por que eu estou te contando essa história para contar de como contratar? A gente precisa contratar um profissional lá para Curitiba e fizeram lá um shortlist de 3 pessoas. Coincidentemente, 3 mulheres eram as candidatas, lead candidates para aquela vaga. E aí eu peguei parte dos líderes de Curitiba e falei assim, vamos entrevistar nós 3 ou 4? E aí a gente tomou a decisão do que a gente achou melhor, porque nós sabemos o que nós queremos. Né? E aí vai ver qualquer que tenha mais perfil. E foi engraçado, porque 2 candidatas que chamaram a atenção, né? Não que a outra não chamou a atenção, mas essas 2. Uma falou assim, eu comecei minha vida como manicure, paguei meu estudo, paguei isso, paguei aquilo, trabalhei ali, trabalhei cacolar, faço isso, faço aquilo, e tinha o background que a gente precisava. E uma outra falou assim, eu ganhei até hoje, ela devia ter uns 20 anos, 1 milhão, e o meu objetivo é ganhar mais 4, 5 milhões em mais um ano. Aí, na hora que foi, ela perguntou pra mim, eu falei assim, eu quero que foi manicure. Eu quero que tá preocupado assim, eu quero trabalhar, eu fui aqui, eu fui acolá, eu fui fazer, eu fiz acontecer. Porque o ganhar é consequência. Né? Todo mundo trabalha, todo mundo precisa ser remunerado, o dinheiro é importante, a gente gasta no dia 15, dia 30, nós temos filhos, tem escola, tem comida, tem um monte de coisa. Não estou dizendo que isso não é importante, mas a remuneração ela tem que ser consequência do que você faz. Do momento que a remuneração é a primeira coisa, você não faz bem a segunda. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você não vai conseguir fazer bem. E eu lembro muito bem dessa cena, porque nós todos ficamos na primeira. Né? Então aí eu falei, estamos começando a gerar um DNA aqui de gente que quer assim, precisamos de gente que quer fazer, que não tem preguiça, que quer trabalhar, que sabe que vai errar, mas está tentando acertar. Né? E muitas vezes fala assim, mas tem experiência. Experiência não se compra. Maturidade não se compra. Você não vai no mercado e fala assim, me dá um pouco de maturidade e 100 gramas de experiência. Assim, você tem que dar oportunidade, né? Mas eu acho que por trás da pessoa, o que ela quer, ela vai buscar um maior grau de maturidade e experiência, porque ela buscou experiência viver. É acontecer. Então, o cara que trabalha 1 hora por dia, ele vai ter X experiência em 1 ano. O que trabalha 12, 15, vai ter em 1 mês. Né? Essa é a vida. Cara, então, assim, quando eu vou contratar alguém, eu sempre penso o que por trás daquele discurso de uma entrevista, que tem nervosismo, que tem vulnerabilidade, tem um monte... O que aquele ser humano quer se propor a fazer? Né? E se ele tem um match com o que a gente quer fazer. Então, essa é a minha forma de pensar. Que legal. Aí, pessoal, dica boa, hein? Excelente dica do Frank aqui para todos vocês, para todos nós, aliás. Frank, uma carreira, né, de muitos anos na IBM, agora 1 ano e meio na Kyndryl. Imagino que a Kyndryl tenha sido um grande desafio na sua carreira. Que outros desafios você enfrentou nessa carreira, 20 e poucos anos na mesma empresa? Né? Como é que foi isso? E o que você pode trazer para a gente de aprendizado, assim, de desafios que você teve que superar ali durante esse período? Imagino que muitos, né? Mas pense aí um. Sempre tem o perrengue do dia, né? Tem que olhar qual que é o que o perrengue da vez, né? Da vez. Eu acho que na minha carreira, eu sempre busquei, e era um exemplo que eu dava para a galera que era mais jovem, assim, assim, cara, quando você está preocupado em pegar uma nova posição, uma nova cadeira, você já está apertado nessa cadeira o suficiente para quando você levanta ela vem junto ou ela está folgada? Porque se ela estiver folgada, você não cresceu nela o que você tem que crescer. Então eu sempre me preocupei, assim, a cadeira que eu estou, ela é a mais importante para mim. Não é a que eu vou. Não é a próxima. Não é a próxima, é essa aqui. Né? E isso foi o desafio que eu pus várias vezes. E eu nunca tive medo de mudar.
né? E na IBM, como é uma empresa muito grande, quando você mudava de departamento, vamos chamar assim, você muda de vida. De empresa, né? Colega que almoça, você muda de andar, você muda de tudo. E eu lembro que alguns desafios eles vieram e eles trouxeram um pouco de medo. Assim, eu lembro de uma mudança que eu tive que sair de produto para olhar um território com todo o portfólio da IBM. Naquele primeiro momento, as pessoas falavam comigo e eu não entendi o que eles estavam falando. Assim, o que é isso que eles estão me contando? E eu falei assim, eu tenho que me empenhar mais para entender. Quando eu mudei, quando a IBM tomou a decisão de que eu ia assumir a Regional Sul, então eu saio, minha esposa, 3 filhos e vamos sair de São Paulo e morar em Porto Alegre. Cheguei em Porto Alegre e não conhecia nada de Porto Alegre, né? Eu lembro que eu fiquei 6 meses sozinho, aí você trabalha muito mais, tentando estruturar algumas coisas, e eu saía de carro todos os dias à noite, 10 da noite, para encontrar algum lugar, para quando minha mulher e minha família chegassem, eu soubesse andar na cidade, né? Para dar para eles uma boa experiência, né? Não deixar eles na mão, perdido. Então, eu acho que sempre foi a vontade de me adaptar, a vontade de, sim, já que eu estou aqui, aqui que eu tenho que fazer o meu melhor, né? Então, assim, o que você tem que fazer na Kyndryl? O melhor que eu tenho, né? Hoje, minha vida está na Kyndryl. Então, eu tenho que viver o melhor. Como esteve na área de serviço da IBM, na área de hardware da IBM, viver aquilo que eu estou vivendo. Porque muitas vezes a gente pega os profissionais e a ambição de crescer, de mudar de carreira, tira dele o foco de onde ele está. Exato. Né? E o foco é importante. Se eu estou aqui, eu estou aqui, né? Agora eu não tenho que me preocupar se meu celular está tocando. Eu estou com você, né? Estou com essa galera toda aqui, eu tenho que estar aqui. E eu acho que isso é muito importante. E é verdade, viu? Ele entregou o celular aqui e falou, não quero nem ver, eu estou aqui lá com vocês. É isso aí, estou com vocês. Aí, cara. Por quê? Porque se eu ficar olhando o celular, eu não estou focado no que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que na vida a gente se entregar ao nosso momento. A gente tem que se entregar no momento que a gente está. E na carreira a mesma coisa, né? Você tem desafios, tem dia que você fala assim, cara, eu não aguento mais esse assunto. Então deixa eu acabar com ele. Né? E aí uma frase que eu aprendi com o Tony também. Ele fala assim, eu prefiro um fim dramático do que um drama sem fim. Mas vamos fazer. E é o foco de fazer, de executar, de acontecer. Pessoal, o Tony Martins esteve aqui também. Foi um episódio incrível. Vou deixar aqui, ó, o link para vocês verem o episódio do Tony com um monte de dica legal, assim como o Frank está trazendo aqui para nós. Vale a pena assistir também. Ô Frank, quando você olha assim, né, todo esse movimento que você fez, cara, eu tô aqui me colocando no seu lugar, né, e falando, nossa, que fantástico isso para uma carreira de um executivo, né, passar por tudo isso que você passou, tem passado. Como é que você olha o futuro, né? Para onde você vê o caminho da Kyndryl, que ainda é uma empresa nova, né? 1 ano e pouco de existência. Né? Como é que você vê o caminho da Kyndryl nos próximos anos e conectando com o teu caminho? Eu acho que o caminho da Kyndryl, naturalmente, é continuar sempre focado em serviço, só que o serviço está mudando. Né? A gente já não fala de uma infraestrutura antiga, legada, básica. Hoje é a transformação. Né? Um monte de gente que passou por essa mesa aqui trabalha forte em tecnologia para transformar o negócio, transformar a tecnologia, prestando não um serviço para a empresa, mas sim para o cliente. Exatamente. Então eu brinco muito o seguinte, que a culpa é nossa. Né? Nós somos forçados na pessoa jurídica pelo nosso CPF. Né? Quantos de nós aqui, ó, vai pegar um Uber, por exemplo, e aceita esperar 10, 15 minutos até ver se o motorista aceitou? Não aceita, né? Você entra num website para fazer uma compra, você quer exemplo, imediatamente, imediatamente. Né? Cada vez mais. Não, assim. E há medidas o seguinte, né? Que se você um website demorar mais de 1,3 segundos para carregar, você muda. E o problema é que você mudou de site, você comprou no outro. O primeiro deixou de te vender. Então, eu acho que essa pressão que nós, seres humanos, pessoa física, a gente faz no ecossistema, ou seja, a gente tem um grau de exigência muito maior do que os nossos pais tinham lá atrás, né? Então, as empresas têm que se adaptar a como ela gera melhor experiência para o cliente. Né? Então, você vai fazer uma compra de uma geladeira hoje, você quer receber hoje. Sim. Você imagina que na época do meu pai, ele ia na loja comprar e ficar 15 dias úteis para chegar a geladeira. Se tivesse sem geladeira, compra gelo. Né? Tem o que fazer. Usa da vizinha. Usa da vizinha, não tem o que fazer. Hoje que recebe hoje. Né? Tem plataforma, você compra às 8 da manhã, meio-dia está na tua casa. Essa experiência exige da tecnologia e, sobretudo, das pessoas que estão no mundo de tecnologia
Muito. Então eu acho que a Kyndryl tem essa posição, né? De como ela, através da infraestrutura, através de garantir que as aplicações estejam funcionando, ela consiga se habilitar cada vez mais para esse mundo que vive a experiência do cliente. E suportar esses clientes nessa missão. Não, na verdade, cada vez suportar com que ele se preocupe com o cliente dele. Isso. E não com a infraestrutura. Não com a infraestrutura. Que ele tem, né? Isso você se preocupa, né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem muita experiência desde a IBM na Kyndryl, que é Black Friday. Né? A Black Friday... Muita gente aqui, ó, espera a Black Friday ansiosamente para comprar. Né? E você pesquisa, pré-pesquisa, vê preço, quando você vai comprar não está funcionando. É uma frustração gigantesca. E para quem deixou de vender, perdeu milhões e milhões e milhões, né? Exatamente. 10 minutos fora do ar... É um desastre. Alguém vai perder o trabalho. É um desastre. Então eu acho que o nosso foco é continuar percorrendo a nossa exigência como pessoa física. Né? Então eu acho que a exigência é essa. E a exigência também tem que ser assim. Quando eu exijo como pessoa física, a pergunta que eu faço para o nosso time todo, eu respondo como pessoa jurídica? A agilidade que eu quero eu agora, para pegar um táxi, para mexer no aplicativo do eu consigo entregar. Eu entrego nessa agilidade como pessoa jurídica, eu falo, não, eu preciso de um projeto. Vai demorar uns 6 meses. Quem vai esperar 6 meses? 6 meses já rodou 3 vezes já o não mundo, tem mais né? projeto, já foi, né? Hoje em dia não tem mesmo. É perecível, né? Hoje é muito perecível. Hoje a nossa vontade é perecível, né? Então eu acho que esse é o papel da Kyndryl, e não só da Kyndryl, sobretudo de toda a área de toda indústria de tecnologia, né? É como a gente suporta a nossa própria experiência como pessoa física melhor. E só a tecnologia vai habilitar, né? Então o varejo, ele tem que entender de vender, de comprar, de gerenciar, mas ele entende do cliente, do comportamento do cliente dele. E a gente, tecnologia, não. A gente tem que habilitar com que ele consiga dar a experiência dele para o cliente dele. Ou seja, ele tem que ter as informações na hora certa, ele tem que ter os sistemas na hora certa, ele tem que ter o e-commerce funcionando, né? Para se preocupar com o business dele. Exatamente. Eu trouxe aqui exemplos aleatórios, mas... Não, mas é isso. E eu acho que esse é o papel da Kyndryl. Né? Continuar tendo pessoas capacitadas para continuar nessa jornada, né? E se preocupar muito no desenvolvimento. Né? Por quê? Porque o que você conhece hoje, daqui a um ano, mudou. Né? Pela velocidade que a gente imprime. Sim. E aí, como é que você mantém a pessoa engajada em aprender para que ela não fique, ela não morra no mercado porque ela não soube se reciclar. Esse é o grande desafio. Muito legal. Frank, a gente não se conhecia, estamos se conhecendo aqui hoje. Eu estou vendo que você é um cara que tem muita energia. Né? A forma como você fala, eu acho isso um negócio muito legal para o líder de uma corporação que tem a missão que vocês têm, né? de levar essa transformação para o mercado. Me conta um pouco o que você faz, como é que você equilibra a sua vida de executivo com a sua vida pessoal. Né? Você tem filhos, né? Como é que é essa vida que eu imagino, né? Construir a empresa, né? Resultados, agenda maluca, tal. Como é que você equilibra isso? É possível fazer esse equilíbrio? Eu acho que cada vez mais, né? Eu acho que a nossa geração no começo ela assistiu um desequilíbrio gigante, né? Que se dedicava ao trabalho muitas e muitas horas e acaba preterindo outras coisas que eu julgo que são tão quão importantes ou mais. Eu acho que hoje é muito mais fácil, né? Então, a pandemia, por exemplo, ela trouxe experiências importantes para o equilíbrio. Todo mundo... Você imagina aí a galera, assim, tem os fechamentos trimestrais, para quem não conhece, né? Os famosos fechamentos de quarter. De quarter. E aí, aquele negócio tem que estar no escritório, tem que estar no cliente, tem que Aí chegou um dia, cara, todo mundo em casa. Esse trimestre vai ser um desastre, não vamos vender nada. E aconteceu. E a gente ficou quanto tempo dentro de casa? Então eu acho que a pandemia ajudou. A pandemia também ajudou porque ela não fomentou, ela concretizou a experiência do mundo digital, né, que é possível. Sim. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente já trabalha num sistema híbrido. Né? Vou dar um exemplo. Se eu sair da minha casa às 8 horas da manhã, eu chego na Kyndryl 8h40, 8h45. Se eu sair da minha casa às 9, eu chego às 9h10. Então eu já tomei uma decisão. Todo call antes das 9 eu faço em casa. Em casa. Por quê? Porque eu acordo, faço atividade física, faço o primeiro call, o segundo call, seja qual for, depois eu vou. Porque eu prefiro ficar só 10 minutos no carro do que 40. Né? Então essa já é uma qualidade de vida. Né? Para voltar a mesma coisa. Ou eu saio tal hora, ou eu saio tal hora. Então eu acho que esse equilíbrio é importante. Agora... O mais importante é o que faz a gente ser feliz, né? Então, eu tenho duas coisas que, assim, são fundamentais que eu não abro mão. A primeira é a minha família. Né? Eu me dedico à minha família, tudo que eu posso. Puta, meu filho no futebol, vou buscar, tem que levar na fisioterapia, minha filha vai dirigir.
A do meio agora tá dirigindo, vamos no carro, eu vou do lado dela, freio aqui no lado. Vai ralar a roda. Aqui, né? A roda. Pelo amor de Deus. Mas você tá lá com ela. Né? Então, eu lembro que ela foi fazer a prova da autoescola. Eu falei, vamos junto. Então eu e minha esposa, a gente trabalha muito nesse ambiente da nossa família, se dedicar. E quando eu tô lá, eu tô lá. Né? É o foco. Eu tô lá. Eu não tô meio que lá. Então, a minha família, assim, é o alicerce de muita coisa legal e eu acho que ela é fundamental para o meu equilíbrio. E o equilíbrio físico, ele vem de exercício, né? Então, eu acho, assim, na minha opinião, é quase que mandatório eu treinar quase todos os dias, né? Então, isso me faz muito bem também e me gera energia e equilíbrio, né? Porque você, meio ou mal, se dá uma estabilizada, que eu acho que é importante. E, de novo... para quem está começando, trabalhe muito, mas trabalhe de forma inteligente. Né? Você não precisa ficar 20 horas, né? Você pode ficar muito menos e fazer muito mais. Isso. Né? Quando a gente sabe tem a produtividade. Ter foco. Foco no que eu estou fazendo, né? Não fica Isso é uma coisa que eu sempre falei, né? Eu sempre tive um hábito de chegar muito cedo no escritório, porque, assim como você, eu sempre procurei participar ali da rotina. Eu tenho 3 filhos menores, né? Pequenos, então levar na escola... Né? A vida corporativa não me permitia, às vezes, algumas coisas, mas levar na escola era uma coisa que eu nunca abri mão de fazer. Então, levanto, faço café da manhã, faço a lancheira, né? Coisas que me aproximam deles, né? Que eles sabem que o lanche que eles estão comendo fui eu que fiz ali. Né? Então, uma coisa que me dá muito prazer. Obviamente, nem sempre eu pude fazer, mas hoje, por exemplo, eu estou conseguindo fazer isso. Sim. E eu sempre cheguei muito cedo no escritório. 7h15, 7h20 em escritório. Desse horário até as 9h, eu produzia um caminhão. Né? E na pandemia também, a mesma coisa, né? Então, entre 7 e pouco até as 9, que não tinha os calls, produzia um caminhão. Mas eu sempre fui também de, na medida do possível, sair no máximo 5h30 para poder tentar me conectar um pouco com as crianças também. Obviamente que tem os fechamentos de quarto, tem os eventos, de vez em quando não dá. Né? Mas eu concordo 100% com você. Esse equilíbrio entre família... vida profissional e essa produtividade, eu sempre falei sempre isso. Eu prefiro ter o almoço um pouquinho mais rápido no dia a dia, né, e poder sair um pouquinho mais cedo. Eu prefiro não gastar tanto tempo no cafezinho, né? Eu prefiro usar ferramentas para me ajudar na produtividade para eu poder ter mais tempo para a família, porque eu acho que você tem toda a razão. É um dos pilares fundamentais da vida, né? Eu acho que é o pilar, né? É o pilar, porque no fundo é ali que você faz sua fotossíntese, né? Faz a fotossíntese, troca a sua energia, é muito importante. Mas é muito importante a conscientização disso, porque a gente, meus filhos são mais velhos que os seus. Aí, de repente, eu olho a foto do meu mais novo e do teu mais novo, falo assim, cara, dessa fase para agora voou. É assim, né, cara? Voou. Então, assim, depois se você não aproveitou, não aproveitou. Não tem mais, né, cara? É um filme que não volta mais, não volta né? mais. Então, o tempo é perecível, né, cara? E é legal você se realizar dizendo assim, cara, eu tô participando, né? Tô tentando construir essa história de amor, de parceria. É muito importante. É muito legal. Acho que equilibra. Ô, Frank, me fala uma coisa corriqueira que você gosta de fazer, assim, que você possa compartilhar com a gente. Por exemplo, você faz coisas em casa, você cozinha, uma coisa corriqueira que as pessoas talvez não conheçam tanto. Coisa corriqueira, deixa eu pensar uma coisa aqui. Cozinha eu gosto. Mas, por exemplo, não é o do dia a dia, né? Mas, por exemplo, desses dias a minha esposa teve um exame para fazer, ia chegar tarde em casa. Aí eu falei, cozinha é minha. Eu falei, a cozinha é minha. Quando ela chegar vai ter uma surpresa. Né? Aí fiz a comida, aí chamei meus filhos, ajuda aí, galera, vamos lá. Tá. Então eu acho que o lado, legal, meu lado é o lado, eu não sei se é o corriqueiro, né? Mas eu tento sempre ser um cara muito brincalhão, né? E aproveitar o momento sempre na sacanagem. Então, assim, eu tô em casa sempre, não é o cara da Kindle, né? É o cara que tá brincando, que tá atrás da porta para assustar alguém gritar, né? Entendeu? Pra animar a galera. E eu acho que isso é muito importante. Você tem sempre essa energia? Sempre. Cara, eu sempre tô ligadão nos 220. Não, é no que de Red Bull. E eu acho, cara, que no fundo eu sempre tento olhar que a gente não pode, pela nossa profissão, pela nossa carreira, né, por estar em alguma posição, ter um personagem. Né? A gente tem que ser o que a gente é. Né? Então, muitas vezes você percebe que, mas aquele executivo ele tem esse perfil e você é todo assim diferente. Fala assim, cara, nós temos as nossas qualidades, né? E nós somos genuinamente o que nós somos. E eu acho que
Isso é muito importante, porque aí você sai desse rótulo do executivo e o corriqueiro meu é ser eu mesmo, entendeu? Então é o cara que, puta, sacaneia os meus filhos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu tô vendo isso aqui na minha cabeça. O tempo inteiro, cara. Tá sempre eu tenho uma oportunidade, eu não perco uma. Eu perco o amigo, mas não vou perder a piada, né? E sempre tá nessas interações, né? Porque aí, por exemplo, vou jogar tênis, vou jogar com meu filho, vamos jogar. E você buscar como interagir. Esses fatos corriqueiros, você se torna cada vez mais ser humano, né? Então, por exemplo, você parar para falar com as pessoas na rua. Então, eu me sinto esse cara. Né? O cara que conversa com qualquer pessoa, porque qualquer pessoa é tão importante quanto eu ou mais que eu, né? E tentar passar esses valores e ter essa dinâmica de vida. Porque muitas vezes quem te olha só no escritório ou numa reunião, o cara faz um estereótipo daquele cara sério, daquele cara, e nada disso, não é nada disso. Por isso eu faço essa pergunta às vezes, disso, cara, pra ver quem tá por trás aqui. Você é super transparente, já meio que tá aí, né? E eu acho muito importante ser assim, pra gente dar o exemplo das pessoas, que você não precisa ter um estereótipo para ter sucesso ou o estereótipo do fracasso. Você tem que ser o que você é. Né? E acreditar em você como você é. Você não precisa se esconder. Né? E a gente vê no passado executivos que se escondiam das suas características. Né? O cara criava uma casca. Né? E sabe que eu sofro quando eu vejo alguém assim. Ele não está vivendo o que ele é. Né? Ele está tentando se esconder do que ele é. Eu sou o contrário, eu sou assim. Né? Informal. Na Kindle, por exemplo, a gente tomou uma decisão aqui no Brasil, ninguém tem sala. Ninguém. Todas as mesas são iguaizinhas. Nós sentamos todos um do lado do outro. Por quê? Por que alguém tem que ter sala? Né? Todo mundo é igual, meu. Vamos chegar aqui... Então você senta lá com a galera... e perdeu a mesa boa porque chegou tarde, perdeu, meu. Vai pegar a mesa ruim. Entendeu? E é isso aí. E a vida mesa boa. Posição pra ver o visual. Fica na meiuca lá. Chega mais cedo amanhã, né? Então eu acho que isso que é viver o cotidiano, muito legal, de um jeito descontraído. Né? Frank, eu ficaria aqui com você horas, cara. Um papo muito agradável. Assim, você trouxe de uma forma muito leve, muitos conceitos super relevantes. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo. Cara, dá a mão aqui, porque de coração, de verdade, eu tô super grato de ter você aqui, cara. Obrigado mesmo. Não, foi um prazer. A gente está de portas abertas para vir aqui quando você quiser, para vocês irem lá um dia, conhecer a gente, participar da nossa rotina. Legal. Eu acho que essa troca... Né? É o que valoriza a gente como humano. E, puta, super obrigado toda a galera aí. Legal. E quem assistiu a gente aí também, super obrigado. Tomara que valeu. Eu acho que esse vai ter muita gente assistindo, muito viu, show, cara? Muito show, obrigado. Obrigado, valeu, viu? Valeu. Pessoal, uau! Eu falo no começo para vocês ficarem nos episódios, porque vem coisa boa. Você viu, né? Um papo fantástico com esse cara maravilhoso que eu conheci aqui hoje. Tive a sorte de conhecer. Eu quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo, deixa seu like, manda esse conteúdo para o máximo de gente que você puder. Isso ajuda a gente a compartilhar todo esse conteúdo que a gente faz aqui, esse conhecimento dessas feras que passam aqui no Experiências Extraordinárias. Fiquem bem e até o próximo episódio.